Olá, esse é o Expresso Educacional, podcast e videocast a partir sobre a história de São Paulo, vida educacional, sociedade e diário oficial. Sou Christian Snick, diretor na rede municipal, entre outras participações. A partir daqui é uma visão não somente de um profissional de educação, mas também de um membro da sociedade paulistana e brasileira. Venham conosco. Olá, pessoal. Mais um programa aqui do podcast Expresso Educacional. Hoje vamos tratar da área da pesquisa acadêmica e, sobretudo, da vivência, do dia a dia, dos diretores de escola. Enquanto diretor de escola, a gente tem essa preocupação, mas quem mesmo não é diretor também tem muita curiosidade de saber como é que funciona esse meio. E para isso, para a conversa de hoje, estamos com a Lara aqui presente, uma colega muito bacana. Ela vai se apresentar, mas para vocês saberem, olha como o mundo é. Professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, pesquisadora, entre outras coisas. Tudo bom, Lara? Tudo bom, Christian. Lara, nesse universo que a gente fala de diretor de escola, concursos, entre outras coisas que a gente vai estar conversando, é um universo muito vasto, Mas me diz uma coisa, começa por você. Você é da administração pública. Isso. Como é que começou isso? Você sempre quis ser administradora pública? Queria começar, na verdade, agradecendo o convite. Imagina. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por me dar essa possibilidade de estar aqui também. Estou bem feliz da gente estar aqui juntos. Mas falando de mim, eu sempre tive certeza que eu trabalharia ou com educação, ou com infância, ou... Enfim, minha mãe é professora também. Então, vivi nesse olhando para esse universo, assim. Eu fiz a faculdade de administração de empresas. Tá. E na faculdade já tinha o curso de administração pública e eu já na época ficava meio em dúvida tal, se eu deveria ter feito administração pública ou não. Enfim, a gente faz essa decisão muito novos, Mas eu acabei, todas as atividades que eu fazia fora da universidade, eu fazia. Então, eu fiz uma pesquisa de iniciação científica sobre o terceiro setor, sobre sociedade civil, movimentos populares, enfim. E isso é um tema que, na minha vida toda, eu sempre trabalhei com movimentos sociais, como voluntária, enfim. Então, isso fez parte da minha vida, assim. E trabalhei na época, na faculdade, a gente criou o trote solidário. Então, eu sempre fui um pouco voltada, para esses temas, apesar de ter escolhido um curso de graduação não tão voltado para o tema, E aí, no mestrado e no doutorado, que eu tinha um pouco mais de clareza, estava um pouco mais madura, eu acabei fazendo tudo em administração pública. Então, eu fiz o mestrado e doutorado em administração pública e governo, e aí sempre focado em política educacional. Perfeito. E aí, quando você traz, essa questão que eu acho que é muito importante, Todo mundo entende que educação, você tem que ter algum conhecimento de educação. Mas você traz um outro viés importante, que é a questão da política pública, Que é muito a sua área de pesquisa, por mais que a gente vá falar de educação, mas a política pública educacional, E como é que você chega nessa questão da política pública e a educação? Como é que foi esse caminhar até chegar à questão dos diretores, a questão das escolas? Como é que foi? Não foi desde o início que eu olhei para os diretores, Então eu tinha essa clareza de trabalhar com política educacional. Eu nunca me imaginei de um outro lugar, Eu não sou pedagoga, eu nunca me achei que eu poderia ter algum espaço, nesse lugar, porque eu não tenho formação na área, enfim. Então a minha área sempre foi tentar olhar desse ponto de vista das políticas, como que as políticas são pensadas, como que elas são desenhadas, as alternativas de política pública. Então, esse sempre foi meu olhar, No mestrado, eu olhei bastante, até por conta dessa minha trajetória, para a sociedade civil. Certo. Então, eu olhei para os movimentos que lutaram para melhorar a educação no Brasil desde o início do século XX. Então, eu fui olhando isso ao longo do tempo e entendendo como eles foram se articulando. No doutorado, eu fui para o tema de justiça. Então, eu trabalhei com o tema de equidade, porque essa questão da igualdade de oportunidades, também
tá muito relacionado com esse meu interesse de olhar para o mundo e entender que a gente tem que mapear, né, né, porque às vezes a gente vive numa sociedade tão desigual como é a nossa e a gente acaba naturalizando muitas coisas. Interessante quando você fala de equidade, né, porque ele é um dos pilares da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, ou seja, você já estava contemporânea a essa questão que hoje está na BNCC e tanto se discute, né? A equidade, a questão de inclusão, a questão da curso integral, claro, que são os principais pilares, né? E aí você chega a uma questão, pelos seus escritos, pelo tudo que você tem pesquisado, da questão dos diretores de escola, ou seja, do gestor que está na escola, né? E como é que você chega a isso? Onde que te motivou falando, vou falar desse camarada que hoje é diretor de escola? Como é que você chegou nesse tema? Desde o doutorado, na época eu já trabalhava na Unesco, na área de planejamento, gestão e avaliação. Tá. Então eu trabalhava muito com o MEC, estados e municípios. E aí eu comecei a trabalhar muito com planejamento. Depois que eu saí da Unesco, terminei o doutorado, eu continuei trabalhando com muitos governos como consultora. Então eu sempre trabalhei com planejamento para o setor público. Planejamento, gestão, de políticas educacionais. E aí, com o passar do tempo, eu dei 2 anos de aula na USP, na Faculdade de Educação, e depois eu volto para a GV como professora. E a minha área de experiência é planejamento e gestão no setor público. Então, até aí, eu estava olhando para a secretaria e tal. Até o momento que eu comecei a perceber que algumas políticas eu tinha que olhar desde a implementação, né? Que eu não poderia olhar só do ponto de vista de como que ela estava sendo pensada, mas como que ela... E aí, esse caminho me leva... Então, eu começo trabalhando com planejamento e gestão. Essa é a experiência mais longa que eu tenho. Eu trabalho com isso há mais tempo do que eu tenho trabalhado com gestão escolar. Certo. Então, eu sempre olhei para a secretaria ou do Estado ou municipal e o planejamento das políticas educacionais. E aí, isso foi me levando a olhar para a questão da gestão da escola. Então, eu sempre olhei para a gestão do sistema e faz uns 8 anos, mais ou menos, que eu estou olhando agora para a questão da gestão na escola. Eu falei, olha, a gente tem que olhar também para a gestão e como que ela está sendo implementada em cada escola, não só como ela está sendo pensada. Sim. E esse foi o caminho natural de começar a olhar para os diretores e para o planejamento dentro da escola, desse ponto de vista da administração pública, né, que é o meu olhar. E nesse ponto, o que te levou a ser o diretor como foco desse olhar? O que, na sua visão, o diretor tem a ver com toda essa política de planejamento educacional? Onde que ele entra? Onde que ele entra? Porque, no fundo, se a gente for pensar na política pública, ela pode ter uma diretriz central que vem do MEC, né? Ou pode ser pensada, começar dentro da secretaria. Mas, para ela poder ser efetivamente implementada nas escolas, essas políticas de planejamento, quando você pensa um programa educacional, você tem que passar necessariamente para as instâncias intermediárias, que aqui no município de São Paulo são as DREs, né? Em outros estados e outros municípios tem outras formas de organização, mas são sempre essas instâncias intermediárias, e depois necessariamente vai passar pela pessoa que é responsável por isso nas escolas, que é o diretor ou diretora de escola. Então eu comecei a olhar essa cadeia, né? Essa rede. E aí eu falei, nossa, mas eu estou olhando muito para a secretaria, eu comecei a olhar para as instâncias intermediárias, mas eu preciso olhar para quem está ali na escola recebendo esse programa. Então foi planejado, foi pensado, mas ele tem que chegar ali na escola. Sim. E quem é a autoridade máxima ali na escola que vai poder fazer? Quem que está nessa, em alguns casos, cargo, em alguns casos, função, né? Para poder implementar essa política. É o diretor ou diretora. Perfeito. E aí comecei a olhar e falar, nossa, mas qual é o apoio que a secretaria está dando para essas pessoas? Aí eu comecei a me interessar muito por esse universo dos apoios que são dados para quem está ali na gestão da escola, no dia a dia, no cotidiano. Então, olha que interessante, daqui a pouco vamos falar dessa questão de cargo e função, mas você me traz uma questão importante, se você fala de política pública, isso é muito diferente de uma política partidária, né? Ou tem casos que isso se mistura e fica uma coisa muito difícil de separar, porque tem aquelas histórias, né? Mudou o governo, mudou Sim. a política, mas não é bem assim necessariamente, né? Tem as políticas de Estado e tem as políticas de governo, né, que a gente fala. E muitas vezes as políticas de governo estão ligadas a questões partidárias. Perfeito. Né? Essa é uma luta constante que a gente tem. No Brasil, a gente tem
muita descontinuidade por questão de governo, com troca de governo, e isso está muitas vezes ligado a questões partidárias, né? Enfim. Mas a ideia... política de Estado, por exemplo, seria o nosso Plano Nacional de Educação, que já tem aí uma certa duração, porque ele vem aí há um pouquinho mais de 10 anos. Isso é uma política de Estado. Exato. Então, são as políticas que são estruturantes e, independentemente se tiver troca, por exemplo, no governo federal, como tem o caso do Plano Nacional de Educação, Sim. a política permanece. Ela é uma lei e é um plano para os próximos 10 anos. A gente, em termos de planejamento, se a gente for pensar, a gente não tem feito planejamentos mais longos, como em outros países, né? Então, o Plano Nacional de Educação é uma das coisas mais longas que a gente tem aqui em termos de planejamento, mas é um bom exemplo de um programa pensado para ter uma duração de 10 anos, né? Considerando a experiência que você tem até de outros países, a gente vai falar o porquê, em alguns países que você tenha já verificado, qual tempo tem sido essas políticas? Você falou que para nós 10 anos tem sido um tempo longo, mas tem países que é mais tempo? Depende muito, não saberia te responder quanto tem, mas eu diria que tem alguns países, principalmente aqueles países que têm políticas que a gente conhece, né, que a gente diz que geram melhores desempenhos de aluno. Certo. A gente pode falar se são melhores ou não, né? Isso é uma outra questão. Sim. Mas que tem tido desempenho melhor dos alunos, a questão da continuidade é muito importante. E, em geral, por exemplo, mesmo em relação à Base Nacional Comum Curricular ou outras políticas que são pensadas, elas têm um tempo de discussão maiores em geral, porque as políticas tendem a ter uma estabilidade maior. A sociedade tem consensos maiores em relação ao que é prioritário. E isso não muda com a troca de governo. Perfeito. Que é uma discussão muito grande no Brasil, né? A partir da Constituição de 88, se fala que é a Constituição Cidadã, tem a Constituição de vários conselhos de controle social. Eu sempre digo, o nome hoje me parece um pouco estranho, é controle social, mas a gente entende qual é a função, é a participação popular, a participação das pessoas nas diversas instâncias. Tem até se fala que tem muito conselho por aí, mas é a ideia de participação, né? E até que ponto a falta dessa participação da população impacta nessas políticas? Tem impacto a participação e a falta de participação popular? Hoje em dia é muito difícil a gente pensar no desenho de uma política pública sem participação, né? Isso acontece muitas vezes, né? Às vezes tem tempos políticos ali que a política tem que ser feita de uma maneira mais rápida e tem governos que são mais ou menos abertos à participação popular. Sim. Mas, quando a gente pensa num planejamento de uma política, no desenho de uma política, quanto mais inclusiva ela for, quanto mais ela contar com participação, e aí é muito importante a questão dos conselhos e de diferentes instâncias de escuta. Então, de você fazer escutas nas escolas, por exemplo, depois escutas por municípios, depois escutas por estado, depois por região. Isso é muito importante para garantir que todas as instâncias são ouvidas. Ou seja, a política ela vai acabar sendo mais efetiva e ela vai ser mais duradoura também, no sentido duradoura de trazer melhores resultados, né? Não vamos dizer se é bom ou não, mas melhores resultados em termos do que se planejou. Ajuda? Como que a gente pensa uma política pública sem envolver quem vai receber essa política, sejam os estudantes, por exemplo, ou quem vai implementar essa política, sejam os professores ou os diretores ou os funcionários todos da escola, né? Coordenador pedagógico, enfim. Hoje em dia, para você pensar uma boa política pública, todo mundo que vai, de alguma forma, ser influenciado pela política ou participar da política tem que estar envolvido desde o desenho, desde pensar nas alternativas, desde, né, da concepção disso. Sem esse tipo de participação, pode ser que tenha bom resultado, mas, em geral, as políticas que têm melhor resultado, elas contam com a participação. E aí eu queria fazer só um adendo. Muitas vezes, quando a gente fala de participação, a gente tem a participação, mas do que a gente fala é uma participação pro forma. Ouvimos, tinha um canal para a gente ouvir e tal. Na verdade, a participação ela tem que ser efetiva. O desenho dessa participação tem que ser muito bem pensado. Né? Então, tem que ter arenas que todo mundo que queira contribuir se sinta contemplado, se sinta podendo participar. Né? Então, acho que é um pouco esse o olhar que tem que ter. As tecnologias de hoje, né? Ainda mais depois, sobretudo depois pós-pandemia, que nos trouxe alguns desafios, né? Redes sociais, plataformas de comunicação, tudo. Em tese, de forma geral, elas seriam facilitadoras.
Mas dá para se pensar somente em participações via essas redes conectadas? De jeito nenhum, né? Porque o Brasil ainda tem... O Brasil é um país muito desigual e isso se reflete no acesso às tecnologias. Mesmo então, São Paulo, né? Mesmo estado de São Paulo. Mesmo em São Paulo, né? Então, esse seria um exemplo, talvez, de uma política de participação pro forma. Tá. Né? Porque aí vai participar quem tem acesso, quem tem primeiro o equipamento para poder acessar e depois ter o sinal, né? A internet em si. Né? E se a gente pega, por exemplo, no Brasil, né, ampliando, não falando só de São Paulo, mas se a gente pegar no Brasil como um todo, a exclusão digital ela é gigantesca. Né? E se a gente pega comunidades rurais ou comunidades no norte do país, por exemplo, né, cidades, municípios, enfim, no norte do país, o acesso à internet ainda é menor do que na região sudeste, por exemplo. Né? Então acho que a gente tem que levar tudo isso em consideração, porque pode ser uma falsa participação. Perfeito. A gente está dando prioridade para alguns grupos que já têm esse tipo de acesso. Né? Então a participação ela tem que efetivamente olhar se todo mundo está tendo a possibilidade de participar. Perfeito. E aí você me trouxe uma questão, né? Dos várias instâncias de participação. Aí voltamos à escola, que talvez seja o equipamento público, né? Público mesmo ou privado, que algumas escolas são privadas, ok, mas o equipamento educacional ou então equipamento geral mais capilar que tem no país. Porque você pode ter uma prefeitura, você pode ter algumas divisões regionais ou não, mas aquele que vai estar 7 horas da manhã aberto lá em determinada comunidade é a escola. Né? E aí você colocou a questão do diretor como um grande articulador para essa participação. Né? E aí, como você traz nas suas pesquisas, os diretores do Brasil como um todo não são iguais, né? Não são iguais. E eu acho que quando a gente traz... porque aí é muito interessante, né? É o momento que eu junto o meu doutorado com o que eu olho hoje, né? Então, eu tenho trabalhado muito com planejamento e gestão para a equidade e a justiça, né? Quando eu junto esses dois temas. Quando a gente pensa, por exemplo, nos diretores no Brasil como um todo... acho que são 86%, se eu não me engano, é nessa faixa, mais ou menos, de acordo com o censo escolar, que tem ensino superior. Então, assim, é a maioria? Sim. Mas a gente ainda tem 14% de diretores que não têm ensino superior. E pela legislação, todos deveriam ter ensino superior. Todos deveriam ter. Apesar da matriz curricular, da pedagogia e dos diretores, ele não estava totalmente fechada. Isso. Mas, ou seja, ainda existe essa questão da formação deficiente inicial, né? Então tem isso, eles não têm. Tem várias outras questões. Se a gente vai para a formação continuada, Christian... Aí diminui muito. 1 em cada 10 diretores tem formação continuada em gestão escolar. Isso é um dado do censo escolar. Então já tem uma questão na própria formação inicial. Quando a gente vai para a formação continuada... aí a desigualdade fica gritante, né? 1 em cada 10 tem formação continuada com mais de 80 horas, dados do censo. Aí, isso por ano? Isso no ano? Isso é de acordo com o censo. Sim. Né? Então, o censo é feito todo ano. Esse censo que eu estou falando é o censo de 2019. Perfeito. Aí a gente pode trazer outros dados. A gente pensa, todas as escolas estão abertas às 7 horas da manhã? Depende. Perfeito. A gente tem escolas em regiões... por exemplo, comunidades ribeirinhas, né? Tem alguns casos que a gente verifica, e a gente pode olhar isso tanto pelo censo quanto com pesquisas, né, que a gente faz na área e tal. Algumas escolas que a gente olhou, até numa pesquisa, eu já vou citar aqui a pesquisa, mas, por exemplo, que tem um diretor responsável por 5 escolas. Então a gente começa a olhar que a desigualdade ela está muito presente. Né? Então, quando a gente pensa num planejamento da política e quem está implementando essa política, mesmo os diretores estão em condições muito diferentes para conseguir implementar essas políticas que vêm da secretaria, seja municipal, seja estadual ou seja do MEC. Né? Então, tem gente que está responsável por 5 escolas, não tem ensino superior, por exemplo. Fora toda a estrutura em si da escola, né? Fora as condições física, pessoal, isso, tudo, isso. Né? É uma complexidade de coisas, né, que a gente tem que pensar o quanto que o Estado, e aí olhando o Estado, englobando o Estado com letra maiúscula, né, município, o Estado Exato. E o governo federal, tem feito para dar as condições de trabalho, para dar o apoio e o suporte para que essas pessoas possam desenvolver um trabalho de qualidade, né, e aí você traz efetivo. Uma coisa,
E aí você traz uma coisa interessante. Se a formação inicial e continuada são deficitárias, né, a estrutura também é complicada em muitos casos. E o provimento desses cargos? Como é que a pessoa se torna diretor nas pesquisas que você tem feito? Exato. Essa é uma pesquisa, eu até já vou citar o nome se alguém tiver interesse de olhar o relatório completo. Ela chama Seleção e Formação de Diretores, Mapeamento dos Estados e Capitais no Brasil. É uma pesquisa que foi feita com o D3E e com o Todos pela Educação e com a Atricom. Então, só para explicar, é um trio de instituições, né? Então, o Todos pela Educação, que financiou a parte da pesquisa e teve uma parceria técnica. O D3E, eu era pesquisadora do D3E na época, que é uma associação que faz a ponte entre a academia e a política pública. Bacana. E a Atricom é a Associação dos Tribunais de Contas. Perfeito. Então, a gente teve, se eu não me engano, acho que cerca de 40 auditores voluntários que nos ajudaram a levantar esses dados, e a gente conseguiu fazer o mapeamento de como é feita a seleção e formação em todas as capitais do Brasil e todos os estados. E aí eu chego na sua pergunta, né? Quem quiser acessar esse relatório, ele está disponível no site do D3E. É só digitar esse título que eu falei, Seleção e Formação de Diretores no Brasil, que vocês conseguem achar facilmente. Mas o que a gente vê em termos de seleção? Em termos de formação, eu trouxe alguns dados que são dados do censo. Perfeito. Né? Mas em termos de formação, o quanto que a gente tem conseguido apoiar esses gestores, né? Quando eles entram no cargo. Não são todas as secretarias que ofertam uma formação continuada ou o que a gente chama de indução. O que é a indução? É uma formação que você tem quando você entra no cargo. Então, você era professor até semana passada, você descobre que você passou num concurso ou que você foi selecionado, né, por meio de alguma prova. Concurso, né, só em São Paulo, no município e no estado. Então, nos outros locais podem ser provas, enfim, títulos ou eleição, indicação. Você tem muita indicação ainda, né? Tem pelo Brasil muita afora. indicação. Se a gente pegar os municípios, 74% dos municípios ainda fazem indicação política dos diretores. Gente, olha um dado importante. A gente está aqui na cidade de São Paulo, mas você traz um dado que 74% dos municípios brasileiros é indicação política, Isso. partidária. Sem ter nenhum critério técnico. Sem critérios técnicos. Isso. Né? Ou seja, como é que esse implementador da política pública, né? Se é uma política pública efetiva, ok, mas ele já tem um viés. Ainda ele sendo indicado uma política pública, muitas vezes partidária, né? A gente percebe por que tem muitas dificuldades ainda a educação no Brasil. Um dos motivos, talvez, né? Eu acho assim, se a gente for olhar esses estudos econométricos, quantitativos e tal, se a gente for pegar esses dados, né, de muitas pessoas olharam qual é a importância do diretor. E os estudos mostram que o diretor é o segundo fator dentro da escola mais importante. O primeiro é o professor, que está ali na sala de aula com o aluno. Tem muitos estudos disso? Tem muitos estudos disso. Internacionalmente já é um consenso de que esses estudos quantitativos já mostram que o diretor é o segundo fator dentro da escola mais importante. E no Brasil também? Não, mas aí eles usam dados do mundo todo. Não, eu digo, enfim. mas no Brasil tem bastante estudos disso. Que medem isso? Acho que não. Você me pegou agora, Christian. Ou seja, um desafio para todos nós. Perfeito. Não sei se alguém aqui já mediu esse impacto específico. Claro, tem muitos estudos que mostram isso de uma maneira qualitativa. Certo. Eu estou citando aqui alguns estudos internacionais que são feitos por economistas, esse pessoal que trabalha mais com dados, né? Sim. E aí eles mostram claramente. Mas os estudos qualitativos também mostram a importância, né? Não tem uma diferença aí da metodologia, e esses tem muitos no Brasil. Acho que inegável, todos os estudos mostram a importância do diretor. Né? Esses quantitativos, eles conseguem quantificar esse segundo lugar aí, né? Sim. Mas os estudos todos mostram, e aí o Brasil tem muitos estudos sobre isso, gestão democrática, a gente é uma referência mundial nisso, né? Que bacana. Mostram a importância do diretor. Aí não tem essa quantificação, que, né, enfim, não importa também, porque a gente sabe da importância do diretor. Sim. Não importa não, né? Acho que ficou ruim essa minha frase. Mas para algumas pessoas é importante quantificar, para outras pessoas é importante você qualificar essa atuação. E as duas correntes mostram a importância do diretor. Acho que talvez melhor falar desse jeito. Quanto quantificado mostra a importância. Isso. E você está falando da questão da formação na parte da indução, né? Explica um pouquinho mais. O que eu acho que a gente tem que pensar, Christian, é assim. Eu tenho olhado sempre do ponto de vista
das condições que são dadas para que a pessoa possa efetivamente ter Sim. este papel tão importante que ela tem, Certo. né? Que a gente sabe que que os diretores, de uma maneira geral, têm. Então, assim, são várias os pontos que dá para olhar. Dá para olhar a seleção, a gente já falou de algumas questões aqui. Dá para olhar para a formação. Então, assim, seleção. A gente, efetivamente, do ponto de vista do Estado, a gente está selecionando as pessoas que querem estar ali? As pessoas que estão preparadas para estar ali? Beleza, então esse é um ponto. O segundo ponto é, a gente está formando essas pessoas para que elas possam desempenhar essa função ou esse cargo? Isso é um papel do Estado. Sim. Né? Então, se a gente pensar que a gente é um país que a gente quer garantir uma educação de qualidade que seja boa para todos e todas, a gente tem que estar analisando concomitantemente a isso se a gente está dando condição para que essas pessoas possam fazer isso. E isso passa por uma seleção adequada, por uma formação adequada, por condições de trabalho. Então, os diretores têm equipe. Os diretores, quando eles mostram uma necessidade específica, eles têm um apoio para poder desenvolver alguma habilidade que ele precisa. Então, falando especificamente dessa questão da formação. Se a gente pega internacionalmente, eu tenho olhado para alguns outros países, como que eles estão olhando para isso. Nem é pensado mais uma política de formação, é pensado uma política de desenvolvimento. E a política de desenvolvimento é pensada, qual deve ser a formação inicial, antes da pessoa entrar no cargo ou função? Qual deve ser a indução? Quer dizer, tenho ciência de que vou assumir este cargo ou função. Fui escolhido, fui indicado, fui eleito. Perfeito. O que eu preciso saber nos primeiros 6 meses? Todos os estudos mostram que os 2 primeiros anos como diretor são os mais difíceis. Qual é o apoio que está sendo dado para essas pessoas, para que elas possam, enfim, não passar por situações muito difíceis sem ter repertório para lidar com isso? E aí, ao longo da carreira, os tipos de formação mudam. Você precisa de formações específicas para determinadas questões e tal. Perfeito. Então, quando a gente fala de uma política de desenvolvimento, Christian, é a gente olhar para todos esses momentos. O que você precisa antes de entrar? No momento que você entrou e ao longo da sua carreira. Isso tem que ser pensado de uma maneira integrada, conversada, né, entre todo mundo que está oferecendo essas diferentes etapas. Isso é uma formação que efetivamente pode dar apoio para que os diretores e diretoras possam exercer a função ou o cargo da melhor maneira possível. Né? Esse é um papel do Estado. E aí tem alguns autores, tem um autor que eu gosto muito, que é o Tony Bush, ele fala, esse é um dever moral do Estado. E aí, porque se cobra muito do diretor, né? Desculpa te interromper, mas cobra mas muito do diretor, mas eu acho que a gente também tem que cobrar se as condições estão sendo dadas para que as pessoas possam exercer. A gente está falando de São Paulo, mas aqui, né? A gente está aqui no município de São Paulo, mas a gente pode falar isso, por exemplo, na região norte. Os diretores, tem um diretor responsável por 5 escolas, isso acontece bastante no norte e no nordeste do país. Isso, a gente está dando a possibilidade para que essa pessoa atue de forma... Né? Você traz esse exemplo, né? Me lembra quando a região 1978, 1979, as escolas estaduais aqui de São Paulo, né? Sobretudo na região de Parelheiros, você tinha às vezes uma escola centralizada e várias pequenas salas destacadas pelo bairro. Mas a gente fala destacada, tá aqui na frente da escola? Não, tá a mais de 10 quilômetros. Então você tinha salas de emergência que hoje cada uma virou uma escola. Mas, ou seja, essa realidade que nós tivemos no município de São Paulo, lá em 79, ainda não é uma coisa que se acabou no Brasil. Né? Ainda você tem um diretor cuidando de mais de uma unidade educacional que está mais distante. Não acabou no Brasil, mas eu também diria que ainda acomete o município de São Paulo, o estado de São Paulo, e acomete... também, né? As redes em geral no Brasil. O que acontece, Christian, quando a gente pensa do ponto de vista da equidade? As escolas mais vulneráveis, sejam em São Paulo, sejam numa comunidade ribeirinha, seja numa... Enfim, em qualquer região do Brasil que a gente for pensar, numa capital, num município que tem uma maioria da população morando na zona rural, enfim, em diferentes contextos, as escolas que mais precisam e que atendem os alunos mais vulneráveis são as escolas que recebem menos apoio. Isso acontece aqui
Isso acontece em todas as escolas. Então, você deu um exemplo específico, né, para relacionar com a questão dessas escolas, né, que eu dei o exemplo, que não tem um diretor exclusivo, por exemplo. Mas, mesmo aqui no município, a gente tem que se questionar se as escolas que mais precisam, que estão atendendo os alunos mais vulneráveis, se elas estão recebendo mais apoio do que uma escola numa região central. A política no Brasil, em geral, tem sido uma política de dar menos apoio, menos suporte para as escolas mais vulneráveis que atendem alunos mais vulneráveis. Então, a gente tem muita dificuldade de quebrar este ciclo. O que a gente vê é uma escola ou outra que conseguem quebrar isso, e aí viram esses casos, né, enfim, de sucesso e tal. Mas isso não é a regra. Para isso virar uma regra, a gente tem que fazer o planejamento da política educacional com esse foco da equidade. Perfeito. A escola que está atendendo alunos mais vulneráveis, a escola que está mais distante, a escola que tem uma questão maior de rotatividade de professor e de diretor, por exemplo. Né? Uma escola que tem mais dificuldade de acesso. Isso para todas as redes do Brasil. Essa escola está tendo mais apoio? Perfeito. Senão a gente está naturalizando um contexto de muita injustiça. Vai se manter as questões de desigualdade como vem sendo há décadas. Isso. E aí vem uma questão, você levou isso para a Câmara Municipal, e a gente faz uma pergunta. Existe uma corrente, não só no Brasil, mas em outros países, que se coloca que o serviço público é ineficiente. Você já traz um lado que, para o serviço funcionar, também você tem que ter toda uma estrutura. Não adianta se cobrar só da ponta se ele não está tendo essa estrutura. Aí vem aqueles grupos que falam, não, vamos terceirizar a escola, vamos entregá-la por uma entidade, por exemplo, uma ONG, ou vamos entregar ela para uma empresa, né? Essa escola charter que tem por aí afora. Essa terceirização, nas suas pesquisas, como é que elas foram? Funcionaram no mundo afora? Alguns países adotaram, né, ou o modelo de escolas charter ou o sistema de vouchers. Então, cada estudante tem direito a um valor, digamos, e aí ele pode ir para uma escola que seja conveniada, uma escola que seja pública, né? Como se ele tivesse esse poder de escolher dentro desse voucher que ele recebe. Né? E a charter é aquela que é totalmente... Tem uma entidade ou uma empresa tomando conta dela. Isso. Né? É uma escola que é considerada uma escola pública, mas ela é operada por uma entidade do terceiro setor, por uma associação de pais, por enfim, um braço de alguma iniciativa privada, enfim. Mas, em geral, é terceiro setor, comunidade de pais, enfim, que acabam... Em geral, é o terceiro setor, né? Organizações não governamentais. O que a gente fez? Esse foi um estudo que eu fiz em parceria com o professor Martin Carnoy, que é da Universidade de Stanford. A gente analisou 150 estudos, né? Tem muitas meta-análises, que são esses estudos que vão olhar e tentar sintetizar os achados de vários estudos em um lugar só. Né? Isso é a meta-análise. A gente olhou para vários estudos desses que foram feitos no mundo, onde esses sistemas foram implementados. O que a gente percebe, Christian? Não aumenta o desempenho dos alunos, aumenta a desigualdade do sistema como um todo. E aonde que é essa desigualdade que aumenta? Porque essa escola ela fica considerada diferente do restante do sistema, mas ela não traz melhoria. É isso? O que pode acontecer? E aí por isso que tem essa questão de que charter ou voucher funcionam muito melhor, né? Para alguns tipos específicos de aluno, essa escola ele pode ter um desempenho maior. Né? Mas o que acontece nessas escolas? Muitas dessas escolas, e as experiências internacionais mostram isso, tem tipos de seleção de aluno. Né? E aí, às vezes, é seleção no acesso, mas isso se tornou proibido em muitas dessas escolas, e muitos países proibiram isso, e aí tem formas diferentes de você ir selecionando, né? Então você se reúne com os pais e fala que ele não tem o perfil da escola, né? Você cobra taxas adicionais. Então são formas diferentes que vão sendo feitas. O que acontece num modelo como esse? E aí tem vários organismos internacionais que já colocaram isso. Então a Unesco mesmo tem um relatório que ela aponta para as questões, né, envolvidas, né, nesse tipo, que a gente chama isso de você dar um subsídio público para uma entidade que é privada, né? Enfim, ela é não governamental.
o que mostram as evidências desses subsídios públicos para entidades privadas? Mostram que, para você conseguir efetivamente ter um efeito, você teria que ter tanto controle que nenhum país conseguiu fazer isso dessa forma. Então, talvez no modelo ideal isso fosse possível, mas nenhum país conseguiu fazer. Então, tem aumentado a desigualdade desses sistemas. Enfim, e aí você tem chamado um tipo específico de aluno, e aí tem gerado uma desigualdade maior ainda no sistema. Ou seja, esse modelo de entender que vamos, então, tornar essas escolas públicas como charter, terceirizar, como alguns falam, né? Mas a gente sabe que é um pouquinho maior do que isso, não se mostrou como uma coisa eficiente de uma forma geral, né? Não trouxe melhorias de forma geral para os alunos. E eu diria o seguinte, não gerou, né? A gente olhou 150 estudos e a gente chega nessas conclusões. Aumenta a desigualdade e não aumenta o desempenho da rede como um todo. Né? Você pode ir para algum aluno específico. E aí, se tiver um interesse muito grande de implementar por questões ideológicas e tal, talvez o voucher para alunos específicos possa ter um resultado que faz algum sentido. Então, algumas redes adotaram, por exemplo, para alunos com necessidades especiais. Então, talvez o voucher, nesse caso, possa trazer algum tipo de impacto específico para escolha de alguma escola específica. Né? Então, mas esses são alguns estudos que mostram, eu particularmente, enfim... Mas em termos de massa, né? Em termos de grande número, isso não impactou. Em termos de sistema você não traz benefício para o sistema. Isso já é comprovado, assim, nesses estudos. O que eu acho que é importante? Aí eu reforço de novo o meu ponto, Christian. A gente está falando de um discurso, né, também que coloca a escola pública nesse lugar de a gente não tem resultado e tal. Primeiro que isso não é verdade, né, porque a gente vê ao longo do tempo que as notas vêm melhorando, né, ao longo do tempo. Isso se a gente está olhando só essa dimensão muito restrita que é a nota do aluno, né, enfim. Mas isso vem melhorando ao longo do tempo, número 1. Número 2, a gente tem que olhar não só a questão da nota, que é a questão final, mas como que está dando esse processo. Como que é a condição dessas escolas, qual é o apoio que está sendo dado, né? Enfim, todas essas oportunidades, a gente está tendo igualdade na saída, né? Para começar a pensar isso lá na saída, a gente fala assim, né? Como se fosse no começo do olhar para essa situação. Perfeito. Começando a olhar para isso, as escolas são iguais? A infraestrutura é igual? E aí eu vou fazer uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta interessante. Quando eu faço formação assim, de planejamento de políticas, com esse foco em equidade, eu tenho falado bastante isso com secretários de educação, né? Eu falo, no seu município, e aí fica uma reflexão para todo mundo que quiser pensar sobre isso, certo? No seu município, a escola que está localizada no centro da cidade tem a mesma infraestrutura que a escola que está na comunidade rural mais distante? Isso vale para qualquer rede aqui no Brasil. Sim. São poucos os municípios que vão falar, no meu tem, né? São poucos os que a gente vai conseguir olhar e falar. Se não tem, então tem quadra de esportes? Tem laboratório de ciências? Tem sala? Tem acesso a computador, sinal de internet? Se a gente não está dando essa condição igual de partida, né? De quando a gente começa a olhar para as escolas, a gente não pode olhar para a nota do aluno lá na frente. A gente tem que ter uma igualdade de oportunidade para as pessoas. Isso é justiça. E isso já começa com a equidade, então, desde o início, né? Desde o início. Não adianta querer olhar só o resultado final se você não olhou toda essa trajetória. Exato. Isso não é equidade. Quando a gente pensa em equidade, a gente tem que olhar para um painel de coisas. Assim como também, né? A escola ela pode aparentemente ser igual a outra, mas como é que é o acesso daquela criança que está numa região mais centralizada e o acesso daquela criança que está mais ribeirinha ou mesmo no chamado nas franjas das grandes cidades? É isso. Porque a escola pode ter toda a estrutura, mas como é que essa criança atinge essa escola? Como é que ela chega, né? Isso, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. E aí, nesse meio tempo, você deve ter entrevistado muita gente, feito muitos estudos. Comenta algum deles que você tem feito, tudo mais. Eu lembro que lá em 2019 você fez um estudo bem bacana, envolvendo os diretores aqui da cidade de São Paulo, né? Que foi quando a gente se conheceu, né? Foi. Como é que foi? Como é que tá o andamento desse? Porque a gente sabe que estudo não é uma coisa que eu faço agora e amanhã eu publico. Isso. Ele tem um tempo de maturação também. Exato. Esse foi um estudo bem interessante, assim, né? Então, na época, eu estava junto com um professor que é uma referência nessa área, que é o professor José Weinstein, que é do Chile.
E a gente estava discutindo algumas questões e tal. E ele falou, Lara, quem está assumindo o cargo aqui, né? E aí a gente tinha comentado que tinha tido um concurso recente, enfim. Como que está sendo a experiência dessas novas pessoas, né? E aí foi daí que surgiu a ideia de fazer essa pesquisa. Então a gente fez essa pesquisa no ano de 2019 aqui na rede de São Paulo. Foi quando a gente se conheceu, você trabalhava no sindicato na época, né? E foi uma pesquisa que teve apoio da secretaria na época, teve apoio do sindicato, muitos diretores participaram, a gente teve 75 respostas, eram 200 novos diretores, a gente teve 75 respostas de um formulário e a gente fez 4 entrevistas em profundidade. E a gente chegou em alguns resultados preliminares e a minha tristeza é que a gente ainda não conseguiu publicar, né? Então a gente mandou para algumas revistas, ainda não conseguimos publicar. Porque é tão diferente assim, o estudo, ele foi por uma linha que ele não entra nem como educação, nem como política. Eu acho que a gente não conseguiu colocar um referencial teórico que consiga dialogar com o que está sendo debatido aqui. E aí, eu até vou fazer um link com outro estudo. Teve um artigo que eu publiquei, porque aí isso começou a me gerar um questionamento, né? Mas por que por que a gente não está dialogando? O que está acontecendo, né? Se a gente conseguia publicar outros estudos e esse não, né? O que está acontecendo, né? Ele publica bastante, eu tenho publicado também em algumas revistas. E aí foi o momento que eu comecei a falar, mas como que está estruturado o campo da gestão escolar aqui no Brasil? E aí tem um artigo que saiu na Cadernos de Pesquisa o ano passado, que eu mostro esse mapeamento, né? Quais são os temas que são mais abordados pela literatura sobre gestão escolar aqui no Brasil? Quais são as referências que são mais usadas? E aí foi bem interessante, nesse artigo eu faço esse mapeamento geral, né? A gente ainda tem uma literatura que é muito autorreferenciada. Perfeito. Né? Então a gente usa muitos estudos nacionais para referenciar, o que eu acho que é muito importante, porque como eu falei, a gente é uma referência em gestão democrática. Mas é interessante a gente pensar por que a gente não está olhando para o que outros países, até nossos vizinhos, têm publicado, têm olhado, né? Acho que é uma reflexão para a gente fazer, assim. Ou nesse eixo sul-sul, né? O que outros países do eixo, tal, enfim, têm feito. E a gente olhar para isso foi o que motivou a gente fazer propor um livro para a Unesco. A gente falou, olha, tem muitas teorias que são importantes, a gente está tendo dificuldade de publicar uma pesquisa que a gente fez porque talvez não esteja dialogando com muita coisa que está publicada aqui no Brasil. Eu tenho esse compromisso pessoal, todo mundo que participou da pesquisa, eu quero, né, mostrar os resultados. Enfim, a gente pode até pensar uma maneira informal, né, de mostrar esses resultados. Mas foi pensado esse livro, e aí eu também convido quem tiver interesse, chama Liderança Escolar, é um livro da Unesco, gratuito, de download gratuito, que a gente trouxe 10 temas que a gente entende que são temas muito importantes, que vêm sendo debatidos internacionalmente, mas que ainda não tem referência em português no Brasil. Então, fica aí o convite também para quem quiser acessar o livro. Mas tudo começou com essa pesquisa. Puxa. Essas outras pesquisas foram surgindo desse olhar de tipo, nossa, será que a gente tem que ter... Como que será que é o campo? Como é que será? E aí as outras pesquisas, as outras já estão publicadas, mas essa inicialmente ainda... Mas veja, de uma pesquisa deu aí e tivemos alguns desafios. Sim. Nosso papo tá bom, mas agora a gente vai para aquela fase do chamado pinga-fogo. Essa parte a gente não comenta que faz antes, a gente faz aqui na hora. Né? Afinal, gente, nada aqui é programado. As perguntas aqui são feitas direto, um grande bate-papo que a gente estaria fazendo em algum local. Lara, um livro. Não importa a área, um livro que você recomendaria. Ou que você goste muito. Mulheres que Correm com os Lobos, pode ser? Pode. É o livro que eu gosto muito, assim, para falar da questão do feminino, hoje em dia. Perfeito. Da mulher, do gênero, enfim. Um desafio acadêmico para você. Conseguir dialogar mais, talvez, com algumas correntes na área de educação que às vezes se mostram não tão abertas para quem traz uma perspectiva um pouco diferente. Perfeito. Desafio pessoal. Pessoal? Ser uma pessoa mais calma. Adoraria. Um esporte. Um esporte?
Não sou muito do esporte, mas vamos pensar. A natação que eu voltei a fazer na pandemia, porque, né, enfim, tinha menos riscos. E é difícil de achar lugar, né, pra gente nadar, mas foi uma coisa que eu voltei a... Enfim, quando eu tenho a possibilidade, é um negócio que tem me trazido prazer. Bacana. E, por fim, um autor. Não precisa ser da educação, pode ser de qualquer outra área. Clarice Lispector. Perfeito. Gente, essa é uma conversa muito bacana, né? Estamos aqui no 12º programa do Expresso Educacional, sempre gravados aqui no estúdio EP76, na Casa Verde. Recomendo que venham conhecer o espaço e, mais uma vez, Lara, agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. Faça aí seus comentários finais para o nosso público. Tá bom. Te agradeço mais uma vez. Acho que eu queria convidar quem tiver interesse em saber mais sobre essas pesquisas. Eu divulgo todas essas pesquisas ou no Twitter ou no Instagram. Então é laracimiele.educação no Instagram e no Twitter é laracimiele. Eu tenho feito principalmente os resumos dessas pesquisas. Tem uma pesquisa sobre Covid e gestão, tem uma pesquisa sobre seleção e formação dos diretores, tem a referência do livro, essa pesquisa do caderno de pesquisa, esse artigo, né, do caderno de pesquisa. Então convido quem tiver interesse de saber mais, tudo tá lá no meu Instagram, no meu Twitter, e tem também um canal do YouTube que é o Lara Cimieli. Eu tenho feito algumas entrevistas com diretores. É isto. Que bom. Então, gente, ficamos por aqui, mas vejo que vocês têm muita atividade para quem quiser se aprimorar ainda mais desse bate-papo. Sim. Até mais, pessoal. Até logo. Esse é o Expresso Educacional. Sou o professor Cris Chesnick. Siga a gente nas redes sociais e nos canais de podcast. Sempre sobre um tema de educação, vida em sociedade, história e dia a dia, a partir de um apaixonado da cidade de São Paulo e a nossa cidade paulistana e brasileira. Venha junto conosco. Abraço.